Olá pessoal, eu sou a professora Joelma. Nós vamos estudar em Geografia o capitalismo. Capitalismo é o sistema econômico que é baseado na propriedade privada, na livre iniciativa, na lei de oferta e da procura e tem como objetivo principal o lucro. Ele teve sua origem no século XIII até o século XV, a partir do fim do sistema feudalista de produção. Suas características principais, como foi dito, é a propriedade privada, ou seja, o cidadão ele pode obter a propriedade de terras, de indústrias, de comércio. Ele tem os meios de produção privado, pertence particular à pessoa que tem o dinheiro para comprar as terras, as fábricas, e não ao Estado. Os trabalhos são assalariados, a força do trabalho é vendida em troca de um salário. As sociedades são divididas em classes sociais, então nós vamos ter o pobre, o classe média e o rico. Vamos ter vários partidos concorrendo em uma eleição, isso é o pluripartidarismo. Os preços das mercadorias, eles são regulados pela economia do mercado, ou seja, através da lei da oferta e da procura. Se um bem ele tem muita quantidade no mercado, o preço dele vai ser menor. Já se esse produto ele está escasso, tem poucos para ser vendido, o preço dele vai aumentar. E vamos ter um liberalismo econômico. O governo vai interferir pouco nesse comércio e nessa economia, além de termos uma livre iniciativa. Podemos iniciar ou abrir o negócio dependendo da nossa quantidade de capital e da nossa vontade. O principal que a gente deve saber é que o capitalismo ele visa sempre o lucro. Alguns vão dividir o capitalismo em 3 fases, outros vão dividir em 4. Mas estudaremos em 3 fases. A primeira fase ela ficou conhecida como o capitalismo comercial. Essa fase do capitalismo ele vai do século XV ou XVI até o século XVIII. Ele é marcado pelas grandes navegações e busca de novas rotas comerciais. Seria, então, o mercantilismo. Mercantilismo era uma prática que foi estabelecida entre a metrópole e as colônias e tem 3 características principais, que seria o metalismo, o acúmulo de metal precioso daria a quantidade de riqueza de um país. A balança comercial favorável, que seria exportar mais do que importar, vender mais do que comprar, no caso. E também o pacto colonial, que seria o quê? As colônias forneciam matéria-prima e a metrópole vendia produtos industrializados e assim obtinha grandes lucros. Esse colonialismo e esse pacto colonial deu a divisão internacional do trabalho, ou seja, os países ricos tinham determinada função, vender produtos industrializados, enquanto que os países pobres, ou seja, as colônias da época, tinham o dever ou a função de vender matéria-primas e comprar produtos industrializados. A segunda fase foi conhecida como capitalismo industrial. Ela ocorreu entre o século XVIII até o século XIX. Ela surge com a Revolução Industrial, que aconteceu primeiro na Inglaterra por vários fatores, como sendo o acúmulo de riquezas com a colonização, a quantidade de carvão que a Inglaterra possuía, e ele também tinha acabado com uma sociedade estamental, parada, sem mudança, ou seja, havia movimentação das classes sociais. Essa revolução industrial causou uma mecanização do processo produtivo, passou a ser produzido os produtos através de máquina. Essa produção passou a ser de larga escala, uma grande quantidade de produto ou do mesmo produto, e a energia que eles utilizavam geralmente era o carvão, e por isso a Inglaterra se destacou por ter essa grande quantidade de carvão no seu território. Essa revolução industrial ela causou o êxodo rural, saída do homem do campo para a cidade e, consequentemente, uma urbanização
desses países industrializados também causou o início do imperialismo, que seria um tipo de colonização da África e do sul da Ásia. Eles buscando também vender seus produtos industrializados e comprar matéria-prima de forma barata. No finalzinho da era industrial, surgiu as grandes multinacionais, que são empresas que têm um grande capital, uma grande quantidade de dinheiro e que se espalharam pelo mundo, causando uma espécie de monopólio. Eles dominam os mercados, certo? Bom, a terceira fase ficou conhecida como o capitalismo financeiro e ela teve início no século XIX. Ela ocorreu quando as indústrias, por querendo se transformar em multinacionais, precisavam pedir dinheiro emprestado aos bancos. E esses bancos acabaram se juntando, se fundindo com essas indústrias. Quando eles vieram também procurar mais investimento para essas indústrias, eles repartiram o valor dessa indústria e venderam no mercado. Entravam, então, as bolsas de valores. Isso fez com que as multinacionais crescessem em número, se fortalecessem e elas passaram a operar, ou seja, a implantar suas fábricas nos países subdesenvolvidos, para assim explorar a mão de obra que era mais barata, ter uma proximidade maior com a matéria-prima, ter um mercado consumidor muito grande dos seus produtos industrializados, entre outras vantagens. É importante a gente salientar também que o capitalismo fez nascer uma rivalidade ou um certo desconforto entre duas classes sociais. Essas classes sociais seriam, no caso, a burguesia, que é aqueles que têm ou são os donos dos meios de produção, são donos das fábricas, são donos das terras, são donos dos mercados, e da classe de operariado, que são os trabalhadores, que por não ter dinheiro, vendem a sua força de trabalho em troca de um salário. Essas duas classes sociais, elas vivem brigando, porque a burguesia, para obter mais lucro, ela explora a classe proletariada, que para poder se defender, se organiza em sindicatos, lutas de classe, fazem greves, enfim. Esse é o nosso capitalismo. Espero poder ter ajudado vocês. Até o nosso próximo encontro, pessoal.